E nós começamos te contando que o governador Ratinho Júnior sancionou 2 leis que geraram muitas polêmicas quando foram aprovadas na Assembleia. Uma delas facilita o acesso ao porte de arma para CACs e a outra proíbe o uso da linguagem neutra na administração estadual. Os textos entraram em vigor a partir da publicação da sanção do governador no Diário Oficial do Estado. Uma das leis facilita o acesso ao porte de armas de fogo para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, categoria conhecida como CACs. Os deputados que subscreveram o texto são Soldado Adriano José, Tião Medeiros e Maria Vitória do PP, Ricardo Arruda do PL, Tiago Amaral e Rodrigo Estácio do PSD, Alexandre Amaro, delegado Fernando Martins e Márcio Pacheco do Republicanos e Luiz Fernando Guerra e Plauto Miró do União Brasil. Segundo a proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa no ano passado, a medida visa reconhecer risco e ameaça à integridade física dos praticantes. Entretanto, na prática, o reconhecimento de risco e ameaça garante legalmente que membros de CACs possam ter acesso facilitado ao porte de arma, autorização concedida atualmente com base em normas federais. Por conta disso, a legalidade do projeto chegou a ser questionada por alguns parlamentares durante as discussões realizadas na Assembleia. Porém, mesmo assim, o texto acabou sendo aprovado. Deputados da oposição já informaram que devem entrar na Justiça questionando a lei sancionada. A outra lei, que foi sancionada também por Ratinho Júnior, proíbe o uso da linguagem neutra na administração estadual como um todo. Isso inclui, então, instituições de ensino, bancas examinadoras de seleções e concursos públicos, publicidade institucional, informativos, circulares, e-mails, memorandos e documentos oficiais, currículos escolares e editais, provas, exames e instrumentos similares. Na Assembleia, o projeto foi assinado pelos deputados reeleitos Alexandre Amaro e Márcio Pacheco do Republicanos e os parlamentares que estão deixando a Casa Legislativa, Homero Marquesi, do Republicanos, e Coronel Lido, Democracia Cristã. E além das sanções publicadas no Diário Oficial, o governador também vetou um projeto de lei de autoria do deputado Arilson Chiorato, do PT, que tinha sido aprovado na Assembleia e que previa a gratuidade para gestantes de baixa renda no transporte rodoviário intermunicipal ou metropolitano. A justificativa apresentada pelo governador para barrar este texto é que ele é inconstitucional porque invade ações que são conferidas exclusivamente à administração pública. Além disso, também ressalta que a gratuidade vai influenciar no cálculo geral das tarifas cobradas pelos transportes rodoviários. A partir de fevereiro, os deputados estaduais terão então que analisar esse veto total de Ratinho Júnior e decidir se mantém a posição do governador ou se vão derrubar o veto. Mark. Tá aí, portanto, 2 bons vetos do governador Ratinho Júnior. Parabéns ao governador. Primeiro, restabelece a liberdade de quem quiser comprar armas aqui no Paraná, conforme a lei nacional. Aliás, está uma confusão sobre isso, que é o seguinte: o governo federal estabeleceu lá que quem tem armas, quem é CAC e tem armas em casa, tem que fazer o registro dela na Polícia Federal. Aí você vai na Polícia Federal, Manu, para fazer o registro. Você vai lá, Pedroso, para cumprir a lei. A Polícia Federal fala: olha, eu não sei como fazer isso ainda. Aguarde. A resposta é: aguarde a publicação de informações no site da PF. O problema: há um prazo para se fazer isso. Nós já temos quase um mês de governo e a Polícia Federal ainda não resolveu, não informou como fará esse recadastramento. Temos que acompanhar de perto isso, porque daqui a pouco vai ter um monte de CAC aí que vai ser serão jogados na ilegalidade, porque a Polícia Federal não consegue fazer o que o governo federal mandou ela fazer. Então temos que ficar de olho nisso. Então a lei aqui estadual, claro, ela vale para o estado, né, e tenta aí equilibrar essa questão da liberdade de quem quiser comprar uma arma. Sempre lembrando, você não é obrigado a ter uma arma, mas quem quiser comprar tem o direito de fazer isso. Até porque a população foi consultada e chegou à conclusão que deveria ser livre o comércio de armas nesse país. E o segundo veto é essa bobagem de linguagem neutra. Bobagem. Eu até falava aqui com meus colegas fora do ar que eu tenho uma dúvida, e a dúvida é real. Se tiver o pessoal aí da lacração na escuta, pode contar aqui e nos esclarecer. Se fala todes, já não está incluído o todas e todos? Que eles falam lá, né? Todos, todas e todes. Mas o todo já não serve para tudo? Se eu falar todos, está resolvido.
né? Mas nem eles sabem direito, Pedroso explicou aqui que tem uma discussão acadêmica sobre isso. Enfim, eles querem implementar uma linguagem que nem eles têm consenso entre eles. Nem eles têm consenso entre eles. E outra coisa, isso é lacração pura, gente. Por que não coloca lá na porta do Ministério da Cultura? Tem que colocar, pega os letreiros lá, aqueles letreiros famosos de Brasília, que se coloca na fachada de cada prédio da Esplanada, e bota lá, bota a linguagem neutra. Não faz. Por quê? Por que não faz? Porque é só lacração. Eles falam no discursinho ali para agradar a militância, nem eles acreditam nisso mesmo. Senão fariam isso. Tá aqui a ideia. Então, já que querem avançar tanto nessa bobagem, então façam de verdade. Mas não vão fazer, porque é só lacração. Isso é uma besteira. Nós temos um país com 10 milhões de analfabetos, dados da PNAD, do IBGE. 10 milhões de analfabetos. E tem gente preocupado em lacrar com todos. Nós temos que ensinar português às pessoas. Então o decreto vai na direção certa, a direção da língua portuguesa. Aliás, a direção da lei. A Constituição diz lá: a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. A administração pública tem que usar a língua oficial. Nós vemos tantos países sofrendo com isso, mano. Olha a Espanha, tem lá o catalão, o espanhol, enfim, outros países com dialetos internos e a luta para tentar unificar a comunicação. O Brasil tem a língua portuguesa como sua língua mãe, como sua língua pátria. E essa gente quer fazer confusão até nisso. Vamos lá, vamos separar as coisas. Eu acho que tem dois temas muito importantes aí. O primeiro deles é essa questão que o governador sancionou a lei em relação à permissividade em relação aos CACs. E daí agora tem toda uma discussão se era competência do Estado, se não é, fica esse debate. Independente desse caso concreto, Mark, Manu, todos que nos acompanham, é o seguinte: a gente tem que começar a discutir a autonomia normativa dos estados. Porque o Brasil, como o Mark chamou a atenção quando comparou com a Espanha, que você tem ali a língua basca, você tem toda essa divisão, o Brasil é um país muito grande. A diversidade regional ela deveria possibilitar que cada um dos estados tivesse uma capacidade de autodeterminação muito maior. Peraí, então quer dizer que se o Paraná tem uma compreensão diferente, mais ampliada em relação aos CACs, a política dele deveria permitir que ele tivesse normas próprias. Peraí, você pode garantir isso, você pode ampliar as liberdades dos estados em relação à federação, né? Os senadores, os deputados federais, eles podem começar a discutir esse tipo de medida. O nosso arcabouço institucional hoje já permite isso. Então, assim, as pessoas cada vez mais pedem liberdade, pedem que a realidade do seu território seja refletida nas suas normas. Não adianta aqui, muitas vezes, a gente enxergar tudo como só, né? Que se todas as normas deveriam ser iguais, pensando na questão regional, isso não faz sentido no aspecto tributário, não faz sentido no aspecto educacional, enfim, tem uma série de políticas na questão tributária, que a gente tem discutido aqui, o quanto muitas vezes os estados aqui são penalizados em relação à transferência que fazem para a União. Então esse é um debate que muitos senadores, muitos deputados estão preocupados, Marco, com esse outro ponto que você trouxe, que é o todes, e sabe Deus o que mais. E eles deveriam estar preocupados justamente com isso. Qual é a autonomia que os estados têm? E agora, para discutir essa questão da linguagem que eles dizem, linguagem neutra, a dúvida é muito clara. Você trouxe uma dúvida legítima, quando na verdade o português já responde. O que engloba tudo isso é o todos. As pessoas podem até discordar, achar chato, bobo, feio, que não tá hypado, né? A gente também brincava aqui com hypado fora do ar. Mas assim, a língua portuguesa é isso. Com o tempo, caso naturalmente as coisas avançassem, Mark, ela tem a capacidade de absorver as mudanças. Mas essa artificialidade, essa tentativa de mudar a fórceps, não faz sentido nenhum. E eu falava aqui fora do ar, por que eles ficam com todas essas variações e tentam fazer isso? Porque você tem um grau de sectarismo. Por isso que eles vão aumentando aquela questão das letras. Era LGBT, depois LGBTQIA+, e vai ampliando, porque cada grupo, ou cada pequeno grupo, quer ser percebido como uma representação própria, ele quer dizer que ele é diferente do outro, enfim, que eles precisam ser contemplados. E uma coisa que eles não tomam ciência, Mark, eles não respeitam a menor individualidade, que é justamente o indivíduo. Se você tivesse o respeito pleno pelos indivíduos, você não precisaria ficar sendo tão sectário. Respeita o indivíduo, respeita as liberdades individuais como todas as pessoas, e a partir daí você vai perceber que você não precisa de sopa de letrinha, porque todos estarão sendo respeitados.